Olá, minha gente, então, tudo na paz? E aí? Preocupado com a prova? Não se preocupe não. Você estudou, se dedicou? Muito bem. Então vai dar tudo certo. Confiança, otimismo, pensamento positivo é fundamental na reta final. É, não vem com ideias negativas não, tá? Vai dar tudo certo. Eu vou te ajudar. Vou fazer uma questão show de bola sobre a lei de Coulomb, a lei que regulamenta a força elétrica entre cargas pontiformes. Foi do vestibular seriado terceira fase, que é o que está te interessando, SSA 3, processo de ingresso 2014. Vai dar para a gente fazer uma revisão sobre a força elétrica entre cargas pontiformes. Topa resolver? Você vai ficar mais tranquilo, mais tranquila resolvendo. Muito bem, confiança, otimismo, vai dar tudo certo. Vamos lá para a lousa. Leitura, concentração, tá? Duas partículas idênticas de mesma carga mais Q são colocadas inicialmente nos pontos A e C, separados por uma distância D, conforme ilustra a figura. A carga posicionada em C está presa a um suporte isolante, o ângulo θ é igual a 30 graus e a constante eletrostática do meio é igual a K. Se a carga que está livre é movida do ponto A até o ponto B ao longo da linha tracejada AB, o maior módulo da força elétrica experimentada por esse par de cargas no trajeto vale. Tá, pessoal, você reconhece que a questão é literal? Quais são os dados? A constante eletrostática K, as cargas que são iguais e positivas Q, então o módulo de uma carga positiva é a própria carga, e é dada a distância inicial entre as cargas como Dzinho. É um valor dado. Se você achar que é com essa distância que você consegue a maior força, tudo bem. Aí a resposta vai ficar K, lei de Coulomb, que eu vou anotar daqui a pouquinho. K, Qzinho vezes Qzinho sobre D ao quadrado. Mas será se é? Será se a maior força entre essas cargas, enquanto uma carga vai ao longo dessa linha tracejada de A até B, a maior força acontece quando a carga Qzinho está em A? Será? Vamos pensar. Então veja, quem são os dados? K, constante eletrostática, as duas cargas que em módulo são iguais, Q, e a distância D, que é a distância inicial entre elas. E claro, esse ângulo θ aí que é de 30 graus, certo? Muito bem, vamos para a lousa, escute aqui. O que é que regulamenta a força elétrica entre duas cargas pontiformes? O módulo é regido por K, módulo da carga 1, módulo da carga 2, sobre a distância entre essas cargas ao quadrado. Eu não vou usar Dzinho, pessoal, porque Dzinho é um valor aqui da questão, tá? Então eu vou chamar de D, que é a distância entre as cargas ao quadrado. D pode ser Dzinho? Pode, quando a carga móvel está em A. Mas veja que enquanto ela se movimenta, preste atenção agora, ó, vou simular aqui. Enquanto essa carga se movimenta ao longo da linha tracejada, a distância entre elas muda. Aqui, ó. E a questão quer saber qual é a maior força entre elas, certo? Como o meio é o mesmo, então a constante eletrostática é a mesma. A constante eletrostática é a mesma, certo? O produto das cargas não muda, fica assim, ó, força em módulo entre as cargas é K. O módulo das cargas é Qzinho e Qzinho. Eu não preciso colocar as barras porque o módulo de um número positivo é ele mesmo. Sobre a distância entre essas cargas, veja que essa distância ela vai variando enquanto a carga Qzinho vai de A até B, tá? Agora, se eu quero, então nada disso aqui vai mudar, ó, F igual a K, Q vezes Q ao quadrado, sobre D ao quadrado. Quem que não muda? Isso não muda, é constante. Então, quem são as variáveis? A distância entre elas, espera aí, a distância entre elas, né? Aqui, e a força. Mas estão em que relação? A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se eu quero que a força seja máxima, a distância tem que ser mínima. Então eu vou pensar nisso. Eu vou escrever assim, ó, preste atenção. Eu vou pensar, olha para cá. A força é máxima, tem módulo máximo, aí fica K
módulo de Q ao quadrado, se eu substituir aqui a menor distância entre as cargas, ao quadrado, claro. De novo, como o meio não muda e as cargas também não, as variáveis são o módulo da força e a distância d entre elas. Se lembre que dzinho é um valor dado na questão, tá? E a distância d entre elas eu chamei de dzão e é variável, enquanto a carga qzinho vai de A até B, certo? Se eu quero o maior módulo, por quê? Ele pediu aqui, ó. Escuta, o maior módulo da força elétrica, certo? Se eu quero o maior módulo da força elétrica, eu preciso da menor distância. Por quê? Porque a força elétrica em módulo ficou inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se eu quero a maior distância, desculpe, se eu quero a maior força, preciso da menor distância. Por isso que eu escrevi, a força vai ser máxima se a distância for mínima. Ok? Entendido até aí? Tô grandão aqui. Entendido até aí? Lei de Coulomb, o módulo da força entre duas cargas pontiformes. Q1 exerce uma força em Q2, Q2 exerce uma força em Q1. Essas forças são regidas pela terceira lei de Newton, o famoso par ação e reação. Em módulo, essas forças são iguais, têm a mesma direção, têm sentidos opostos e atuam em corpos diferentes, por isso que a ação nunca equilibra a reação, certo? Ele quer saber o maior módulo para essa força entre essas cargas. Como o módulo é regido pela lei de Coulomb, que é K, produto do módulo das cargas sobre a distância entre elas ao quadrado, ficou K, que é dado, Q vezes Q, que é dado, sobre a distância entre elas, que é uma variável, porque a carga Qzinho ela vai se deslocar de A até B ao longo daquela linha tracejada. Então as variáveis são módulo da força e a distância dzão. Eu vi então que, como o produto Kq ao quadrado não muda, o módulo da força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se eu quero a maior força, eu preciso da menor distância, e agora nós vamos conversar sobre essa menor distância. Para isso, eu vou parar a resolução, sério, sério, e vamos conversar sobre uma matemática bem básica. Eu vou voltar, escuta, para cá, já já, mas agora eu vou mudar de página, certo? Olha só, e vou te mostrar algo aqui. Depois eu volto. Que às vezes, gente, o que está faltando para você entender uma questão é um detalhe que pode ser de matemática. A distância entre essa carga e essa aqui, ó, dá uma olhada, nesse momento é D, certo? Essa distância aqui. Agora veja, se essa carga 1 vai desculpe, se a carga 2 vai se deslocando, peraí, se a carga 2 vai se deslocando aqui, ó, a distância entre elas não é variável? Pois é, então agora vem a matemática básica para garantir uma ideia aqui para você. Sem ela, você não resolve a questão. A menor distância entre essas cargas vai acontecer, certo? A menor distância entre elas vai acontecer se essa distância for perpendicular a essa reta. Se isso acontecer, a menor distância vai acontecer entre as cargas. De novo, enquanto a carga 1 está fixa, a carga 2 se desloca ao longo dessa linha tracejada. E a distância entre elas é variável. Espera aí que eu esculhambei a figura. Peraí. Agora, ó, a distância entre elas é variável, certo? Agora, a menor distância vai acontecer se essa distância estiver sobre uma reta que é perpendicular à linha tracejada. Isso é de matemática. Se eu quero a menor distância entre essas duas cargas, essa distância tem que formar 90 graus com essa reta. Se isso acontecer, essa distância é mínima. Pronto, é isso. Agora eu volto lá para a resolução e vou pensar com você. Lembra? Olha só, vou baixar um pouquinho aqui. Lembra que essa carga aqui, ó, peraí. Muito bem. Essa carga aqui, ó, vê que bacana. Ela vai sair de A e vai chegar até B. Então a distância entre entre ela e a carga fixa é variável. Começa com D, ok? E vai variando até ela chegar em B. Se eu quero a menor distância entre elas, pelo que eu entendi da página que nós conversamos agora há pouco, essa menor distância só vai acontecer se aqui for 90 graus. Aí essa distância é a distância mínima. Que tal? Sendo assim, pessoal, tem um triângulo retângulo aqui, que para te dar uma mordomia, eu vou desenhar ele maior aqui, ó. Peraí. Nesse triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto, esse lado que é oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, que é D, ok?
E agora uma brincadeira bem fácil aqui, ó. Preste atenção, respira, vai dar tudo certo. Respirou? Escute. Aqui também não é um triângulo retângulo. Aqui não é 90? Ó, não tem esse símbolo aqui de 90 graus para esse triângulo aqui? Então a soma desse ângulo com esse também é 90, certo? Então calma aí. Se aqui é 30, aqui vai ser 60. Se preferir, se aqui é θ, aqui é 90 menos θ. Só que esses dois ângulos aqui, ó, eles também, se somados, o valor da soma dá 90 graus, porque aqui eu tenho 90. Eu vou te mostrar de novo aqui, ó, numa página sozinho aqui, para você não se estressar. Veja, olha o que eu estou te falando. Se estressa não, tá? Vai dar tudo certo, o tio Dedéu tá aqui, tá? Ó, 90 graus, certo? Θ, ok? Primeiro aqui, ó. Peraí, mordomia só toda, né? Primeiro aqui. Isso aqui é θ. Não tem aquela reta ainda. Então aqui é 90 menos θ. Se for 30, aqui é 60. De uma forma geral, é 90 graus menos θ, certo? Agora coloca aquela reta que é perpendicular. Aí esse ângulo mais esse, que é o que eu quero, também dá 90. Então, θ, 90 menos θ, e θ, de outra forma, 30, 60 e 30. Então, esse ângulo aqui vale 30 graus, ou se preferir, se quiser manter por enquanto θ, e eu vou jogar lá. Aqui, ó, esse ângulo aqui é θ, e no meu triângulo ele aparece aqui, certo? Então, esse cateto é a distância mínima. O ângulo θ, que é 30 graus, vou anotar aqui, foi dado, né? E essa distância D foi dada. É um dado da questão. Sim, é um dado. Aqui, eu mostro para você. Vou escrever aqui de vermelho. Ó, separados por uma distância D. É um dado, certo? Eu posso usar. E agora? Agora um pouquinho de trigonometria do triângulo retângulo. O cateto adjacente eu quero, que é a distância mínima para jogar aqui. E a hipotenusa eu tenho, e esse ângulo é 30 graus. Então, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 30 graus, cosseno de θ, é o cateto adjacente, que é a distância mínima, sobre a hipotenusa, que é D. Por que é hipotenusa? Porque é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Pode ser que aconteça na prova, que ele te dê, a gente torce para isso, que é o certo, né? Mas se não, você tem que se virar, tem que conhecer. Eu espero que dê na prova, se for necessário, porque não tem sentido você ficar decorando essas coisas, né? Mas são valores bem conhecidos, eu acho que não vai gerar estresse não, né? Distância mínima sobre D. Então, a distância mínima, ela ficou raiz de 3 sobre 2D. Pronto. A distância mínima é raiz de 3 sobre 2D. E para que mesmo você queria essa distância mínima? Para encontrar a força máxima. Então volta para cá. A força máxima vai ser Kq ao quadrado sobre distância mínima ao quadrado, raiz de 3 sobre 2D ao quadrado, certo? Então a força máxima é Kq ao quadrado sobre raiz de 3 ao quadrado 3, D ao quadrado, 2 ao quadrado 4. Agora, conserva a primeira fração, certo? Ó, Kq ao quadrado e multiplica pelo inverso da segunda. Fica 4 sobre 3D2, ok? Conservei a primeira fração, multipliquei pelo inverso da segunda. Então, ficou 4 sobre 3K Q ao quadrado sobre D2. Aqui, usar uma outra cor, que é a resposta, a força máxima. Deixa eu completar aqui para ficar perfeito. A força máxima, usar a cor de sempre aqui para manter o padrão, né? Aqui é a força máxima, terminei não escrevendo. Aqui é a força máxima. Perfeito. A força máxima, então, que eu estou usando a distância mínima, é 4/3 de Kq sobre D ao quadrado. Vamos marcar o gabarito? 4/3 de Kq sobre D ao quadrado. 4/3 de Kq. Cadê? 4/3 de Kq. Peraí. 4/3 de Kq ao quadrado sobre D ao quadrado. 4/3 de Kq ao quadrado sobre D ao quadrado. Gabarito, letra
A, gabarito letra A, aí está, eu apareço aqui para a gente se despedir. Deu para entender bem? Muito bem. Curtiu? Dê o seu like. Não está inscrito? Se inscreva, ative as notificações. Nos ajuda, ok? Eu vou ficando por aqui. Espero que você faça um excelente estudo. Deixo para você um forte abraço. Até a próxima aula.